Uma epidemia de diabetes se espalha pelo Brasil e pelo mundo. A explosão dessa epidemia se dá pela alimentação inadequada, ao sedentarismo e à falta de informação das pessoas. Então dá um joinha no vídeo, porque depois da vinheta tem uma bioaula sobre diabetes mellitus tipo 2. Existem 3 formas da diabetes, mas nessa videoaula eu vou falar mais sobre a diabetes mellitus tipo 2, que é a que mais acomete na população brasileira e mundial. E para entender como essa doença ela se desenvolve no nosso corpo, nós temos que entender como é que o nosso organismo funciona na questão da obtenção dos alimentos, dos nutrientes para as células. Temos aqui a representação gráfica do estômago, do pâncreas e de uma célula. Quando nos alimentamos, o alimento chega até o nosso estômago e a partir dele é absorvido e todos os nutrientes dos alimentos serão distribuídos através do nosso sangue para as nossas células. O carboidrato, quando ele entra na corrente sanguínea e ele chega até as células, ele não adentra tão facilmente a célula. Para que o carboidrato consiga adentrar a célula precisa receber um estímulo, um aviso de que a corrente sanguínea está repleta de carboidratos, de glicose. O pâncreas, ele produz um hormônio chamado insulina, e é justamente esse hormônio que vai estimular a célula, que vai avisar ela que o carboidrato está lá para ela liberar a passagem de entrada desse carboidrato, dessa glicose. Então o carboidrato mais a insulina consegue entrar na célula e aí gera a fonte energética da célula. Essa cápsula de glicose ela será quebrada dentro da mitocôndria da célula e gerará a energia necessária para desenvolver as atividades da célula. Agora um exemplo mais fácil para você entender. Imagine que o carboidrato é uma carta, uma correspondência. A insulina produzida pelo pâncreas seja o carteiro e a nossa célula seja uma residência, uma casa. Então a carta precisa chegar até a casa, Então o carboidrato precisa chegar até a célula. Para isso precisa de um interlocutor entre eles, precisa de alguém que estimule. Nesse caso aí, no caso da célula é a insulina, no caso da carta e a casa é o carteiro que faz essa interlocução. Os principais sintomas da diabetes mellitus tipo 2 são urinar com frequência e ter sede excessiva, estão ligados ao mesmo problema que ela acomete, que é pessoas que têm diabetes começam a ter problemas nos rins, porque é no rim onde todo o nosso sangue passa, toda a água do corpo passa também para ser filtrada e eliminar as impurezas. Se o nosso sangue contém uma grande quantidade de açúcar, de glicose, de carboidrato, isso atrapalha na filtração do sangue e vai acometer no enfraquecimento dos rins, uma espécie de intoxicação dos rins. Outro sinal e sintoma é a falta de energia e a perda de peso, já que a célula não consegue ter dentro dela a glicose, consequentemente ela não vai ter uma grande possibilidade de gerar energia para o corpo. Ela usará como fonte energética a biossíntese, que aí é um estudo para outra videoaula. Então ela vai ficar fraca, nós vamos estar com sensação de cansaço e perder peso. Fatores de risco: o excesso de peso e alimentação inadequada é um dos principais, que pessoas que têm obesidade, primeiramente têm uma circulação muito prejudicada. E a alimentação inadequada é o seguinte: se você ingere muito carboidrato, vai forçar muito o seu pâncreas a produzir insulina. Então quando você está ali no seu auge da fase adulta, os 40, 45 anos, você começa a sentir os prejuízos
da má alimentação que você teve durante a sua adolescência, o início da fase adulta. O sedentarismo também contribui muito, porque a pessoa deixa de praticar exercícios físicos. E o histórico familiar. Se alguém na sua família, por exemplo, já teve ou tem diabetes, a chance de você ou um dos seus filhos ter também é grande. Na parte da prevenção, temos aqui praticar exercícios físicos, alimentar-se bem, que no caso aí é o que? Consumir carboidratos na quantidade correta, nem em excesso e nem em pouca quantidade. Manter o peso ideal e caminhar, porque faz muito bem à saúde. Quem tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários. Também sugestões de outras videoaulas, pode comentar aí. Não se esquece de dar o joinha no vídeo, que isso ajuda muito. Até a próxima videoaula. Valeu, galera!